com o intuito de descartar o desenvolvimento de alterações malignas, tá? Então, o destaque se dá, por quê? Porque esse tipo de lesão, ela evolui para o tipo de câncer mais comum na cavidade oral. Então, é importante que vocês foquem no passo a passo clínico, para que vocês possam, a partir daí, descartar o desenvolvimento de alguma lesão carcinogênica na cavidade oral do paciente, ok? Nós vamos conversar dentro de um passo a passo clínico, eu espero que vocês entendam como que é feita essa avaliação clínica, até a chegada da avaliação de lâmina e suas alterações. Nesse ponto, é importante que vocês lembrem da anatomia na leitura de lâmina, né? Anatomia prévia sobre a organização do epitélio e o tecido conjuntivo em si, tá? Como que ele se organiza. Principalmente destacando as características de alteração dos queratinócitos, que são as células que compõem o epitélio e que estão previamente organizadas na sua leitura, tá? Então, vocês vão observar na aula de hoje que essas características marcantes, elas, dependendo da característica evolutiva da lesão, ela pode sim refletir nessa organização direta do epitélio, né, e trazer algumas informações em tecido conjuntivo que destacam o desenvolvimento de uma doença específica, ou de origem autoimune, né, dependendo da sua característica, ou de origem reativa, isso vai depender muito, tá bom? Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver já o meu slide? Sim. Sim? Beleza. Então, hoje nós conversaremos basicamente sobre lesões brancas. Professor, como é que eu vou interpretar o que é lesão branca? Bom, nós partimos de um pressuposto que, através da avaliação e do conhecimento prévio de vocês básico, da leitura da lesão fundamental, você vai conseguir diferenciar o que é uma lesão vermelha e uma lesão branca, tá? Então, características clínicas interpretativas partem de um pressuposto que você já saiba interpretar, né, e entender através da sua leitura, através da visão, né, das características clínicas de desenvolvimento dessas lesões. Quando que eu posso ter uma lesão branca? Como eu falei para vocês, quando você avalia a questão da superfície epitelial e do conjuntivo, a gente tem que ter em mente que o tecido conjuntivo é bastante vascularizado na cavidade bucal. Então, o tecido conjuntivo vai ter bastante células endoteliais, vai ter bastante vasos congestos, né, vasos sanguíneos, capilares que irrigam essa área. A coloração predominante na cavidade bucal, se não tiver pigmentação melânica, é vermelha. E por que ela é vermelha? Porque o epitélio, a camada epitelial, ela é uma camada delgada, ela não é uma camada muito espessa. Então, a vascularização reflete a coloração do tecido da mucosa. Então, quando nós pensamos em lesão branca, nós podemos observar dois aspectos diferenciados no desenvolvimento dela. Ou o epitélio aumentou sua espessura devido a um fator reacional, escondendo essa coloração mais avermelhada abaixo dela, ou o tecido conjuntivo ficou muito fibrinoso, aumentou a quantidade de fibras colágenas, também camuflando o seu aspecto mais vascularizado. Então, quando você traz uma característica isquêmica na região, é porque você consegue camuflar, muitas vezes, o processo irrigativo dos tecidos, né? Além de também aumento da camada de queratina. Bom, então nós vamos seguir, dentro dessa avaliação clínica, a avaliação prévia da lesão fundamental, interpretando o seu aspecto clínico, não só o contorno, né? Não só a coloração, mas o seu contorno e seu aspecto inicial avaliativo a partir do momento que você está atendendo esse paciente. Então, vamos lá. Essa primeira lesão aqui, ó, é uma lesão em palato duro, em transição de palato duro e palato mole. Qual que é a cor desta lesão, pessoal? Avermelhada, né? Lesão Com pontos totalmente enegrecidos, sei lá. com pontos enegrecidos. O que mais? Tem áreas mais claras aqui, ó. Consegue observar?
Sim, um rosa, né? O rosa mais clarinho, mais esbranquiçado aqui, ó, nessas áreas. Então, nós temos uma variação de 3 cores aqui, tá? Nesse caso dessa lesão aqui, ó, como vocês interpretariam a leitura dessa lesão, dessas lesões? É uma lesão múltipla, tá? Então, aqui nós temos uma pigmentação, né, de mancha, e aqui tem uma elevação de base céssio. Mas qual a coloração que vocês interpretariam olhando essa lesão? Lesão enegrecida, não sei. Enegrecida, o que mais? Esbranquiçada, né? A outra, né? Oi? Cinzento. Cinza, cinza. Castanho, né? Beleza. Agora, olhando essa lesão aqui em palato duro, observamos uma alteração na camada de epitélio, apresentando uma área ulcerada coberta por uma membrana pseudo-amarelada, né? Então, aqui já interpreta uma lesão ulcerada endofídica, né, com bordas bem delimitadas e eritematosas, halo esbranquiçado e camada pseudo-amarelada, né, aqui no interior dessa lesão, tá? E já essa lesão aqui em língua, pessoal, ó, em borda lateral de língua e dorso de língua, qual que é a coloração dessa lesão? Esbranquiçada, né? Pronto, branca. Então, vocês já conseguem identificar o aspecto de coloração das lesões, que é o mais importante, né? O matiz de coloração, né? Então, é importante que você aprenda a interpretar a característica clínica quanto ao seu aspecto de lesão fundamental, buscando interpretar, sim, a coloração, né? A gente sabe que dentro dos livros de patologia, essa divisão ela é executada para facilitar o processo interpretativo. O que chama atenção dentro das lesões brancas, pessoal, é que existem lesões benignas, lesões pré-malignas e lesões malignas, tá? Então a gente tem que estar atento e observar sempre qual que é a origem dessa lesão branca, né? Se é um aumento da camada de epitélio, se é uma alteração em tecido conjuntivo, né? Então é importante que nós interpretar essa característica clínica justamente para que a gente possa entender qual que é o tipo de lesão que nós estamos lidando. Então, observando uma lâmina aí, ó, básica, né, de epitélio, perdão, passei aqui. Observando aqui uma lesão, uma lâmina corada com HE, né, característica de um epitélio de mucosa, nós conseguimos observar vasos sanguíneos, células endoteliais, fibroblastos, né, fibroblastos presentes em grande quantidade, células de resposta inflamatória, né, neutrófilos, pigmentação melânica aqui, ó, tem um melanócito aqui, ó, nessa região, né, camadas epiteliais íntegras, né, como aqui, ó, nós temos camada basal, espinhosa, córnea e granulosa. Então, nós vamos observar os aspectos clínicos das lesões brancas, buscando interpretar qual que é a sua origem e qual que é a sua causa. Então, nós temos aqui, pode apresentar uma alteração no processo de renovação do epitélio. Como que isso acontece, pessoal? Nós sabemos que o ciclo de desenvolvimento e de descamação desse epitélio se dá da camada basal indo em direção à camada córnea. Então, é um processo contínuo de renovação do epitélio. O epitélio, ele descama. Lembrem da aula do semestre passado, quando nós falamos de citologia, que no ato da citologia nós conseguimos coletar apenas a parte mais superficial do epitélio, que é aquela que está na camada da mucosa. E esse processo é fácil, facilita a coleta através da citologia, porque esse ciclo de troca celular entre o epitélio e o meio externo, ele é constante, tá? Assim como acontece na nossa pele. Toda vez que a gente toma banho, a gente remove as células mortas, porque o processo de troca desse epitélio, da camada epitelial, ela se dá de forma constante. Então, quando há uma falha no processo de replicação celular e descamação, nós temos um aumento da espessura de ceratina ou do epitélio como um todo. Então, esse epitélio aqui, pessoal, ele aumenta a sua espessura, tá? Quanto mais delgado é o epitélio,
mais avermelhado é o tecido. A gente consegue observar melhor essa vascularização, né? Ou então, o que vai acontecer? Se a resposta parte do epitélio, o fator causal é a renovação epitelial. Se o fator causal do desenvolvimento da lesão branca se dá em tecido conjuntivo, nós temos uma condensação de fibras do tecido conjuntivo, tornando a vascularização mucosa menos perceptível. Então, o que destaca aqui, pessoal, nesse ponto geral na avaliação das lesões brancas, é que vocês entendam que a vascularização ela é predominante e ela é um indicador de saúde tecidual nesses casos, né? Então, a gente bate o olho, essa coloração avermelhada é o normal. Se existe uma alteração da coloração avermelhada, é sinal que existe um processo patológico ou algum tipo de alteração em mancha, né, ou placa aí, pode ser benigno ou maligno. Manchas e placas brancas, lesão fundamental. Vamos lá. A mancha é aquilo que a gente já conversou anteriormente. Ela não tem elevação exofídica e nem depressão endofídica. Ela fica na superfície. Então, se nós temos uma mancha, a mancha não apresenta base séssil ou pediculada. Ela é apenas um manchamento sobre o tecido, tá? Já a placa, nós sabemos, existe uma elevação superficial, onde o seu tamanho, né, é menor do que a sua largura. Então, isso nós estamos diante de uma placa, tá? Quando nós avaliamos as lesões as lesões brancas, pessoal, em cavidade bucal, é importante entender que, além dessas características de desenvolvimento, ou aumento epitelial ou conjuntivo, podem existir outras possibilidades de desenvolvimento de lesões com características esbranquiçadas, tá? Não só concentrada em tecido epitelial e conjuntivo. Existem fatores etiológicos de naturezas diversas que podem sim auxiliar no desenvolvimento de lesões brancas, né? E a gente vai conversar sobre elas. Quanto ao fator causal das lesões brancas que podem gerar essa reação, nós temos as lesões reacionais ou lesões traumáticas, né? Aqueles traumas constantes. Temos lesões autoimunes que estimulam esse tipo de alteração, potencial de transformação maligna e genética. Então, a etiologia das lesões brancas pode partir de lesões reacionais, autoimune, potencialmente maligna e genética. Mostrarei para vocês depois uma tabela dividindo essas características que são importantes, tá? Também é importante lembrar a vocês que existem áreas anatômicas na cavidade oral que apresentam uma coloração mais esbranquiçada, tá? Que é justamente na região de linha alba, que fica próximo ao oclusal dos dentes inferiores e superiores, na linha de oclusão, tá? Isso aqui não é um processo patológico, e sim uma variação de normalidade. Já o leucoedema é um sinal pode ser um sinal de desenvolvimento de alteração patológica, mas também pode ser classificado como apenas uma variação de normalidade, apresentando assim o aspecto de acompanhamento dessas lesões, tá? Então, mais uma vez, a gente sempre tem que bater na tecla, pessoal. O fundamento e o conhecimento das alterações em cavidade bucal parte do conhecimento de vocês da anatomia da cavidade bucal, tá? E sim, pessoal, isso confunde bastante. Se nós formos observar no dia a dia clínico, existem áreas anatômicas que são diferentes, e os alunos, às vezes, chamam achando que é um processo patológico. Então, conheçam bem a anatomia para que vocês possam interpretar o que é patológico e o que não é patológico, tá bom? Então, vamos começar o nosso passo a passo para a avaliação de lesões brancas, né? Então, a primeira pergunta que nós executamos quando nós observamos uma lesão com a coloração esbranquiçada é: será que essa área branca não é uma variação padrão de normalidade? Então, nós vamos investigar se essa alteração é uma anatomia existente
ou um processo patológico. O que vale aqui bater mais ainda, para lembrar, é que você sempre deve questionar o que você observa em cavidade bucal. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é: isso é normal ou não é? Com o conhecimento dos aspectos de normalidade, vocês conseguem, então, determinar o que é anormal, beleza? Então, beleza, se isso aí não for normal, nós temos que pensar o seguinte, tá, aqui não é uma área de anatomia, então nós temos um processo patológico. Então, vamos pensar aqui, quais são as possíveis causas do surgimento dessa lesão branca na boca do paciente? Descartou que é a anatomia e vamos avaliar a patologia. Existe fator sistêmico associado no desenvolvimento dela? Então vamos pensar aqui nos fatores sistêmicos. Quando nós pensamos em fatores sistêmicos de desenvolvimento de lesão branca, nós temos que pensar fatores fisiológicos como a infância, a idade avançada, que podem ser fatores de desenvolvimento de alterações brancas em cavidade bucal. Esse paciente apresenta uma desordem endócrina, como diabetes mellitus, hipotireoidismo. E o fator nutricional, ele tem deficiência de ferro, né, vitamina B12. Existe uma discrasia sanguínea, um tumor maligno, o paciente tem uma leucemia aguda ou uma agranulocitose, deficiência imunológica como imunossupressão, AIDS, aplasia do timo. Então, assim, pessoal, nesses casos, o que é importante é que vocês questionem qual que é o fator causal que está gerando, né? Se tem um fator sistêmico ligado. E isso nós obtemos através da avaliação da anamnese, tá? Para quem não sabe o que é a aplasia do timo é uma glândula linfóide que a gente tem bem aqui, ó, e ela auxilia na resposta imunológica, né? Então, se o paciente tem aplasia do timo, ele tem uma alteração da resposta imunológica, tá? Então, é importante que nós avaliemos esses aspectos aí sistêmicos, tá bom? Bom, não tem fatores sistêmicos ligados. Na anamnese parece estar tudo normal. Os aspectos ligados a alterações sistêmicas não estão envolvidos diretamente no processo dessa lesão. Então, existe algum fator local ligado na área que possa estar desenvolvendo essa lesão, como xerostomia, síndrome de Sjögren, que gera isso, radioterapia ou medicamentos? Os medicamentos que esse paciente está usando são antibióticos de amplo espectro, corticoides, né, inalatórios ou orais, que pode traumatizar a mucosa, prótese removível como trauma, dormir com prótese, higiene deficiente, se o paciente é fumante ou não. Então, a gente avalia, pessoal, primeiro se é sistêmico, descartou o sistêmico, vamos para os fatores locais, tá? Então, é importante diferenciar o risco de transformação maligna, tumores malignos e natureza benigna, tá? Então, você observou aquela lesão. Através do aspecto interpretativo da lesão fundamental, que nós já conversamos sobre isso, clinicamente, a associação de alguns aspectos de lesão fundamental com lesão branca, nós conseguimos diferenciar se essa lesão tem um aspecto benigno ou maligno no ato da avaliação clínica, tá? Então, é importante diferenciar. Então, vamos para algumas lesões. Não tem como a gente falar de todas as lesões, tá, pessoal? Falaremos das principais, mas é importante que vocês façam essa revisão direta no livro do Neville aí, para que vocês possam fechar o diagnóstico ou criar uma hipótese diagnóstica através dessa análise. Então, falaremos primeiro das lesões benignas, né? Quais seriam elas? Né? As benignas são mordiscamento crônico, ceratose friccional, estomatite nicotínica, nevo branco esponjoso, candidíase pseudomembranosa, candidíase hiperplásica, sífilis secundária e leucoplasia pilosa. Vai um destaque maior aqui, pessoal, principalmente na diferenciação entre a candidíase pseudomembranosa,
e a candidíase hiperplásica crônica. Existe um fator de diferenciação onde a candidíase hiperplásica crônica, quando você raspa essa lesão, ela sai em parte e ainda fica associada à mucosa um aspecto de lesão esbranquiçada. Então, alguns autores classificam a candidíase hiperplásica crônica como uma lesão associada, onde nós temos uma candidíase pseudomembranosa associado a uma lesão de leucoplasia, tá? Então, hoje vocês vão aprender quando que nós vamos classificar uma lesão como leucoplasia. O intuito dessa aula hoje, além de mostrar para vocês os aspectos histopatológicos das lesões, é que no final da aula vocês entendam que nem toda lesão branca é uma lesão leucoplásica, tá? Nem toda lesão branca é uma lesão leucoplásica. Pode falar, Larissa. Professor, como é que era a candidíase hiperplásica crônica? Então, Quando você raspa? Isso, quando você raspa, ela sai em parte, tá? Ela não sai toda, diferente da pseudomembranosa, que é de origem fúngica, né? Se você vem com uma gaze ou uma espátula e raspa, você remove a placa branca e fica só aquela área eritematosa ali em volta da irritação. No caso da hiperplásica crônica, o que vai acontecer? Você vai raspar, ela não vai sair por completo, tá? Por isso que alguns autores classificam ela como uma lesão mista, né, contendo características de processo inflamatório fúngico associado com lesões leucoplásicas. Beleza? Obrigada, professor. Mais alguma dúvida, pessoal? Sim? Não? Tá tudo tranquilo? Deixa eu só ver aqui. Tá. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Seguindo aqui. E qual seria, então, a classificação dentre essas lesões benignas dos fatores causais? Se ela é reacional, se ela é autoimune, né, se ela é sistêmica. Vamos ver, então, aqui, ó. O mordiscamento crônico, a ceratose friccional e a estomatite nicotínica são lesões reacionárias, lesão reacional, porque existe um fator traumático ligado ao seu processo de desenvolvimento. Professor, mas estomatite nicotínica está associada ao uso do cigarro. Sim, está. O calor, não a composição, gera uma resposta, tá? E a característica clínica da estomatite nicotínica, ela é mista. Então, você vai ver uma lesão eritematosa associada a áreas esbranquiçadas. E ela, como ela é reacional, assim que você cessa o trauma, essa lesão regride. Então, o que tem que vir à cabeça, pessoal? Toda vez que a gente pensa em lesões reacionárias, nós temos que pensar que lesão reacional, a partir do momento que você tira o estímulo da reação, essa lesão regride e volta ao normal. Nevo branco esponjoso, origem genética, tá? Então, geralmente o paciente chega na clínica e o dentista que não tem conhecimento bate o olho na lesão e fala, nossa, essa lesão é horrorosa. Vocês vão ver que a lesão é bem feia. A gente vai falar uma por uma aqui. Que lesão horrorosa, né? O que aconteceu aqui? Mas essa lesão, pessoal, o paciente provavelmente tem a vida toda, né? E ele sabe, só que ele nunca ligou muito, porque ele sempre teve na boca dele, nunca mudou. Então, não é de se preocupar. Então, o paciente vai relatar, não, eu tenho isso aí a vida toda, nunca mudou. Tá? Então, esse é o nevo branco esponjoso. Candidíase pseudomembranosa, candidíase hiperplásica crônica, sífilis secundária e leucoplasia pilosa. São lesões infecciosas, ou seja, são lesões causadas por agente infeccioso que gera uma resposta inflamatória ou imune na região, alterando a composição do tecido e trazendo a ele uma característica de lesão branca. Tá?
Ah, professor, mas a leucoplasia pilosa pode estar ligada a má higienização da língua. Concordo, mas a língua cheia de placa contém bactérias, né, que pode sim estimular um processo inflamatório em sua superfície, tá bom? Lesões com potencial de malignização, ou seja, pessoal, não são lesões malignas ainda, porém, se continuarem persistentes, ela pode desenvolver a partir daí uma lesão maligna através do seu desenvolvimento, tá? Beleza? Então, essas são lesões potencialmente malignas. A queilite actínica é uma delas, e o fechamento diagnóstico através da análise microscópica e da análise macroscópica e microscópica são bem características, a gente vai ver isso, tá? Leucoplasia pilosa também e líquen plano são potencialmente malignos. Hoje, pessoal, nós vamos desenhar na nossa apostila a queilite actínica, tá? Vai desenhar a lâmina da queilite actínica e a lâmina do líquen plano, beleza? Faremos hoje 3 lâminas, tá? Para desenhar lesões brancas. Quero a queilite actínica, o líquen plano e a última vai ser o carcinoma espinocelular. Então, a lesão maligna é o carcinoma espinocelular. Por isso que eu falei para vocês que essa aula de hoje ela é extremamente importante, porque o carcinoma espinocelular, como vocês bem já sabem, eu bato sempre na tecla, é o câncer de boca mais comum que existe. Então vamos para o passo 2, pessoal. O primeiro passo, lembrem, nós vamos avaliar se essa lesão branca é uma lesão propriamente dita ou ela é apenas uma variação de normalidade. Segundo passo, você olhou aquela lesão, olha, não é variação de normalidade, é uma alteração patológica. Pegou uma espátula, pegou uma gaze, raspem a lesão, passem a gaze por cima, tá? Então nós vamos observar se a lesão ela é removível à raspagem ou não, tá? Ah, professor, mas isso é muito básico. Sim, é básico, mas a gente precisa criar este hábito, tá? Já tive colegas aí já dentro do consultório que me enviou uma lesão branca falando que tinha feito uma raspagem e a lesão não tinha saído, né? Então ela mandou para uma avaliação patológica da lesão. Quando eu cheguei para avaliar, eu peguei uma gaze, esfreguei, a lesão saiu. Talvez porque a colega passou com muita delicadeza sobre a superfície da mucosa, né? Então tem que esfregar, passa a gaze, passa por cima para ver se sai, esfrega para ver se solta, tá? Então usar uma gaze ou uma espátula na região para avaliação da lesão, se essa lesão solta a raspagem ou não, tá? Bom, se essa lesão solta a raspagem, nós podemos diagnosticar previamente como uma lesão de origem fúngica, né, que nós chamamos de candidíase pseudomembranosa, tá? Agora, se o paciente chega no seu consultório, você olha aquela lesão branca e questiona, fulano, aconteceu alguma coisa aqui que está branco, você viu que estava aqui? Geralmente o paciente fala, olha, doutor, eu fui comer uma coisa muito quente, encostei a colher e queimou minha mucosa. Aí você não precisa raspar, tá? Porque aquela camada de tecido morto, ela vai soltar na raspagem, mas a dor do paciente vai ser muito grande. Então, geralmente, quando o paciente traz uma característica, traz como característica o desenvolvimento dessa lesão através do trauma de queimadura, não há necessidade de raspar. Agora, se o paciente desconhece a origem, não se queimou nem nada, você vai lá e raspa a lesão. Bom, então tem que tomar cuidado. Queimadura aí, a gente tem que cuidar para não botar a mão nessa área ou esfregar essa área, porque o paciente já sentiu dor suficiente no momento dessa queimadura, tá bom? Beleza, então passo 1 não é variação de normalidade, é patologia. Então vamos embora, vamos para o passo 2. Vamos raspar a superfície. Raspou a superfície da mucosa, soltou? Candidíase pseudomembranosa.
Ou o paciente chegou e relatou uma queimadura, então, tranquilo. Passo 3, então, agora da análise. Analisar quanto às características clínicas da lesão. Olha como é importante você entender a leitura da característica clínica. Esse é o terceiro passo para o diagnóstico de lesões brancas. Tá? A lesão branca é uma lesão única ou focal? A lesão branca é única ou difusa, ou seja, em várias áreas da boca? A lesão branca é múltipla? Faça essa pergunta na característica da lesão. Se a lesão for única e focal, apresentando placa ou mancha branca, né, de apresentação única ou isolada, com superfície irregular e espessura variável, pode ser provocada por fatores irritativos. Como que seria isso então, pessoal? Você olhou aquela lesão, ela é uma lesão única, em uma única região. A superfície da lesão é uma lesão isolada. Ela é irregular e apresenta uma característica de espessura aumentada ou uma mancha branca. Então, você vai avaliar se naquela área não tem um trauma de mastigação, um trauma de prótese ou qualquer outro trauma na região, tá? Se ela apresentar essa característica de única, de placa ou mancha, que é uma característica benigna da lesão bem delimitada, nós podemos interpretar essa lesão como uma ceratose friccional ou um mordiscamento crônico na mucosa bucal, né? E isso realmente acontece, a pessoa fica mascando, né, mascando a mucosa naquela área, gerando, assim, um trauma constante. Então, lesão focal única em placa ou mancha, nós podemos classificar como uma ceratose friccional ou mordiscamento crônico da mucosa, tá? Então, aqui, ó, nessa lâmina, nós conseguimos observar células de resposta inflamatória e um aumento da camada de queratina. Então, aqui nós temos o epitélio com seus queratinócitos bem organizados e o aumento da camada da espessura de queratina. Olha aqui, ó, queratina bastante espessa. Com isso, existe uma camuflagem no aspecto nutricional vascular do tecido conjuntivo, tá? Então, olha aqui, ó, uma resposta inflamatória a um fator agressivo focal em uma área, tá? Agora, se a lesão é uma lesão única e difusa, espalhada, né, não em placa, com um grupo de lesões que recobre uma área maior de mucosa, né, aos quais nós definimos isso como difusa, define um grupo restrito de lesões. Se for no lábio, essa lesão única e difusa, pode ser queilite actínica. Se for no palato, pode ser estomatite nicotínica. É importante frisar que a queilite actínica pode sim atingir qualquer paciente, mas ele é mais comum em pacientes com pele mais clara e que trabalham ao sol, sem usar chapéu, boné, aquele agricultor. A incidência solar no lábio geralmente criam essas lesões. É um trauma por infiltração UV que leva à formação do que nós chamamos de elastose solar, tá? Gerando uma lesão inicialmente benigna que pode sim desenvolver uma lesão maligna. A lesão inicial da queilite actínica, vocês vão observar na lâmina, nada mais é do que uma alteração de displasia epitelial, que aí segue aquele passo a passo que a gente viu na aula de leitura de lâmina, né? Uma displasia leve, moderada, severa e o carcinoma, ok? Então aqui ó, nós temos uma metaplasia escamosa do ducto, resposta inflamatória crônica e uma hiperplasia epitelial presente neste caso aqui, tá bom? Vou ver se tem aqui para a gente mostrar também uma lâmina de queilite, tá? Aqui tem o queilite, ó. É aqui que vocês vão desenhar, pessoal, ó. Um epitélio apresentando inicialmente uma desorganização leve na camada basal do epitélio,
que ainda não penetrou sobre a camada espinhosa. Então, nós temos aqui uma displasia leve nessa região, tá? Associada ao que nós chamamos de elastose solar, tá? Essas células aqui. Os vasos são telangiectásicos, ou seja, eles apresentam um aumento, muitas vezes, volumétrico, porém, associado a uma hiperqueratose, aumento da espessura epitelial e uma desorganização de sua camada, nós temos, então, a composição e um quadro clássico de lesão branca gerada por uma lesão de queilite actínica. Beleza? Então, esta lâmina aqui eu quero que vocês desenhem na apostila de vocês, tá bom? Lesões múltiplas. O último grupo de lesões, tá? E ela é bastante diversa. Muitas vezes o diagnóstico diferencial entre lesões pode ser difícil. Por que ele fala isso, pessoal? Porque as lesões múltiplas podem ser causadas por diversos fatores, tá? Não só por trauma genético ou até mesmo alterações reacionárias, né, genéticas ou até mesmo por agentes infecciosos, tá? Ela pode ser causada por diversos fatores. Então, ele pode estar envolvida com fatores irritativos, mais pessoas da família podem apresentar lesão, observa-se linha ou placa bilateral, sinais e sintomas sistêmicos. Então, tudo isso você deve perguntar quando você olhar uma lesão múltipla e cavidade bucal, né? Tem fator irritativo que pode estar gerando trauma em mais de um lugar? A pessoa tem na família esse tipo de lesão, né? Observa-se estrias esbranquiçadas sobre essa lesão ou uma placa branca. Qual que é o sinal e o sintoma sistêmico? O paciente sente dor, não sente dor? Quando que ela começou a crescer? São respostas básicas aí que nós também aplicamos na avaliação de anamnese do exame clínico intra e extra-oral, tá? Então, aqui nós temos aqui alguns exemplos, algumas fotos para que vocês possam observar, né? Aqui um trauma de prótese clássico, né? A prótese mal adaptada, gerando um trauma constante sobre o rebordo da mucosa, uma lesão em placa branca, né? Bastante evidente aqui, e ela não é única, ela é múltipla, tá? Porém, ela é causada por trauma, e é característico aqui de ceratose friccional, tá? Então, aqui, adaptação protética que gerou um trauma, um fator irritativo que levou ao desenvolvimento da ceratose friccional. Tá? Se mais pessoas apresentam essa característica de lesão, né, na família, pode ser o nevo branco esponjoso. Agora bate o olho aqui nessa lesão, ó, parece uma camada de nata na superfície, né, da mucosa jugal. E ela muitas vezes é bilateral, tá? Então, você vai fazer no primeiro passo, bom, isso aqui é uma anatomia, uma característica de normalidade? Não. Raspou, saiu? Não saiu. Então, vamos ver se tem algum fator irritativo ligando aí, algum fator sistêmico ligando. Não tem? Então, o fator aqui pode ser genético, correto? Beleza? Então, você olhou aqui, você perguntou, tem quanto tempo essa lesão? Ah, tem a vida toda. Então, provavelmente, nós estamos diante de uma lesão de origem genética, né, que não há necessidade de tratamento e muito menos de biópsia, apenas o acompanhamento clínico mesmo. Tá? No caso do nevo branco esponjoso, o que chama bastante atenção é a acantose e a espongiose que se dá sobre a camada epitelial, e são células com o núcleo mais esbranquiçado, como se estivessem dentro de um vacúolo, né? A membrana celular e o núcleo envolvido com essa característica mais esbranquiçada, como se fosse uma esponja toda furada, tá? Com uma condensação perinuclear da queratina. Então, o núcleo ele fica fechado numa pérola de queratina e o interior da membrana esbranquiçado, dando esse aspecto, né, de espongiose, tá? Não é uma alteração maligna, tá? O paciente não precisa remover, apenas o acompanhamento. Bom, se essa lesão bilateral apresenta uma característica de linha ou placa branca bilateral, nós podemos levantar a hipótese de leucoplasia pilosa, candidíase hiperplásica crônica ou
líquen plano, tá? Se for na borda de língua, com um aspecto de pelo, então lembra, leucoplasia pilosa é pelo, nós vamos classificar como leucoplasia pilosa. Se na região de retrocomissura, lá atrás, apresentar essa característica, existe chance de ser o desenvolvimento de um trauma, né, constante na área, gerando assim o que nós chamamos de candidíase hiperplásica crônica, onde ela pode ser o trauma associado ao acúmulo de placa e fúngico, né? Se for em mucosa julgal, apresentando linhas, né, bilaterais, nós podemos classificar essa lesão como uma lesão liquenoide autoimune, sistêmica aí, chamada de líquen plano, tá? Leucoplasia pilosa, olha lá, ó, a inclusão nuclear, né, do vírus Epstein-Barr. Olha aqui no esfregaço, ó. Se você observar, o formato celular, em comparação aos outros queratinócitos, apresenta uma alteração bastante evidente, né? Onde o núcleo apresenta-se piquinótico e a estrutura da membrana plasmática, a membrana celular, também apresenta-se alterada em relação às outras células normais de queratinócitos, onde a relação núcleo-citoplasma apresenta-se equilibrada. Então, olha aqui nessa lâmina aqui, pessoal. Aqui embaixo, ó, nós temos o tecido estromal, que é o tecido de sustentação, e aqui o tecido parenquimatoso, que é um tecido especializado. Então, o epitélio aqui, ó, ele vem dessa camada aqui até aqui em cima, e aqui tem queratina. Então, olha a espessura do epitélio dessa região. É basicamente só epitélio. Tem como ver irrigação sanguínea aqui? Não. O aspecto epitelial nessa região é um aspecto de acantose, né? Aumento da espessura epitelial, associado com uma paracantose e um edema. Olha aqui, nessa região também nós vamos ter um edema, tá? Logo abaixo. Por isso que essa lesão apresenta essa característica esbranquiçada e elevada. Olha só a espessura do epitélio e da camada de queratina, né? Bastante espessa, tá? Olha aí, ó, borda lateral de língua, né? Gengiva, assoalho de boca. Borda lateral de língua aqui, pessoal, raspou, não saiu, não é candidíase, pode ser leucoplasia pilosa, mas ela tem pelos em cima, não, com aquele aspecto piloso? Não, né? Pode sim ser um líquen plano bilateral também, assim como nessa região também, ou uma displasia epitelial, tá bom? Uma ceratose friccional também pode ser, tá? Mas com essa característica aqui, tem uma característica mais displásica, tá bom? Chegamos aí em mais uma lesão, candidíase hiperplásica crônica. Foi justamente a lesão que a Larissa perguntou aí pra gente, né? Quando nós falamos em candidíase, isso nos remete diretamente a pensar em uma lesão de origem fúngica, tá? Mas a candidíase hiperplásica crônica apresenta, através de outros autores aí, não só o Neville, apresentam alterações aí, né, clínicas, que trazem uma dúvida, né, quanto ao seu processo interpretativo. Tá? Se ela é uma lesão de origem fúngica, propriamente dita apenas, ou é uma lesão mista. Tá? Então, ela é controversa, ela não é removível totalmente a raspagem como forma de pseudomembrana. Opa, deixa eu ver aqui. Boa noite, Letícia. Tudo bem? Quer fazer alguma pergunta? Letícia, você não consegue acessar pelo celular? Vamos seguindo aqui. Tente pelo celular aí, tá, Letícia?
Então, alguns acreditam que essa lesão é uma lesão leucoplásica com infecção de cândida sobreposta, como eu falei para vocês. Porque como ela tem essa camada de pseudomembrana que destaca parcialmente, ela não é removida por completo. Então, nós temos uma associação, né, no caso de lesões leucoplásicas, e há uma lesão pseudomembranosa aí gerada por uma alteração fúngica, tá? Então, aqui nada mais é do que o aspecto de desenvolvimento do aspecto das características de lesões de hiperqueratose, tá? Que é a redução da descamação da queratina, um passo a passo aí, para que a gente possa entender o estímulo de formação da hiperqueratina aí, nesses casos, aumento da camada de queratina, que pode ser um estímulo exógeno ou endógeno, né? Então, aqui é um estímulo provavelmente de trauma, ou um estímulo sistêmico aqui do paciente, aumentando o número de células de Langerhans, né, e dendrócitos positivos, tá, que são associados como desafio, né, antigênico, antígeno e anticorpo, que altera diretamente a regulação positiva das moléculas de adesão do endotélio, né, das células endoteliais, induzindo assim, induzido por macrófagos, né, resistentes, células de Langerhans e dendrócitos. Nesse caso, pessoal, o que é importante destacar? Os macrófagos, eles são divididos em M1 e M2, né? O M1 é aquele macrófago que causa uma apoptose, uma apoptose não, causa uma fagocitose do agente causador inflamatório. E o M2 é o que higieniza. Então, nós chamamos o M2 como um macrófago resistente na região, tá? Os linfócitos T, nesse caso, são recrutados e mantidos na submucosa. Então, como o macrófago está ali presente, o agente causador não está totalmente removido, o que vai acontecer? As células endoteliais vão abrir um espaço, o neutrófilo vai rolar sobre os vasos sanguíneos, assim como macrófagos e células específicas, e vão se lançar sobre esse tecido conjuntivo aí, tá? Estimulando, assim, os queratinócitos mais basais do epitélio, tá? E os linfócitos que se aderem a ele, assim os queratinócitos também mais basais, da camada mais superficial do epitélio, também vão sofrer uma apoptose, tá? Mediante por citocinas que são responsáveis pela resposta inflamatória, gerando assim um aspecto de hiperqueratose que reduz, que é reflexo da redução dessa descamação dos queratinócitos aí, só para a gente lembrar. Então, olha aí, ó, lesões bem características. Pessoal, batendo o olho aqui, ó, nessa lesão em borda lateral, nós já falamos e levantamos a hipótese, talvez, de uma lesão liquenoide, né? Ou uma lesão leucoplásica, tá? Devido a essa lateral também, em borda lateral. Se você bater o olho nessa lesão aqui bilateral, você levantaria hipótese de qual tipo de lesão? Líquen plano, né, professor? Perfeito, líquen plano. Por causa das Nesse estrias, né? Isso. E essa lesão aqui, pessoal, em lábio inferior? Não sei. Incidência solar, pele branca, perda, né, da nitidez das margens Ah, do quelite, né? A quitina. elite actínica. Aqui uma lesão associada, ó, lesão branca com área ulcerada com camada pseudomembranosa. Pode ser o que aqui, pessoal? Olha só. Dente, dente. A lesão está bem no meio aqui, ó. Isso aqui pode ser uma lesão traumática? Sim, né? Pode ser uma lesão traumática, tá bom? Tem que avaliar. Professor, Pode naquela falar. outra que é quelite, não estava muito parecendo que ela tá perdendo a linha, não. Sim, olha aqui embaixo, ó. Que Aqui parece que embaixo. ainda tem. Não, ela ainda tem. Mas a nitidez da divisão do lábio com a derme fica alterada. É diferente aqui, ó. Aqui você perde um pouco da nitidez no avanço. Olha onde é que a lesão tá vindo, ó. Ó.
A lesão ela vem por aqui, ó. Tá? Aqui, ó, ainda está bem marcado, ó, em cima. Ó. A gente consegue ver a curvatura do lábio. Aqui começa a gerar um apagamento. Olha aqui o apagamento, ó. Parte do apagamento, ó. Agora eu vi. Tá? Mais uma vez, olha lá, leucoplasia pilosa, reflexos em lesões de origem virótica em derme, líquen plano em mucosa julgal, tá? Então, assim, nós temos vários tipos de lesão de origem aí duvidosa que a gente precisa, né, E a língua, avaliar. professor? Cadê? Sim, Essa aí. sim, a língua é a mesma coisa. Você raspou, não saiu, não é candidíase. E aí, o que você vai fazer depois disso, para tentar fechar esse diagnóstico aqui? Dorso de língua, papilas avermelhadas, elevadas, aspecto piloso inicial. Tem um aspecto inicial de desenvolvimento de uma leucoplasia pilosa também. Mas é início, tá? Da lesão. O diagnóstico só vai ser fechado através do histopatológico. Tá bom? Tá bom, professor. Outra camada aqui, pessoal. O que vocês acham que é isso aqui? Essa é outra lâmina que eu quero que vocês desenhem. Tá bom? Vou interpretar ela para vocês. Vou tentar aproximar depois. Vamos lá, ó. Essas células que estão presentes aqui, ó, esse aspecto granulomatoso logo aqui embaixo, no tecido conjuntivo, nós chamamos do estroma, né? Nós chamamos são as células de resposta inflamatória, tá? Então, todos esses pontinhos aqui são células de resposta inflamatória inespecífica, que nós colocamos como resposta inflamatória em banda. Em banda. Por quê? Porque se eu descer aqui um pouquinho mais no conjuntivo, estas células de resposta inflamatórias elas estão dissipadas, não estão tão concentradas. Então, existe uma linha de células de resposta inflamatória que nós chamamos de resposta inflamatória em banda. Outra característica clínica, apagamento da camada basal. Então, aqui eu não consigo enxergar a camada basal, tá? Não conseguimos enxergar a camada basal. Estas células mais esbranquiçadas aqui, ó, nós chamamos de células de Sivate, tá? Se eu chegar um pouco mais para frente, eu consigo ver a projeção do epitélio em algumas áreas, como lâmina de faca, tá? Aqui nós estamos diante de uma lesão liquenoide, de origem liquenoide. Então, olha aqui, ó, aqui a gente não consegue ver a camada basal, tá, no epitélio. Então, estamos diante de uma lesão liquenoide. Então, vocês vão colocar resposta inflamatória em banda, os pontinhos, apagamento da camada basal, células de Essa é Sivate. daí, professor, que a gente vai desenhar? E a outra também? Faça essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Ah, tá. Beleza? Células de Sivate, porque aqui a gente consegue ver melhor. Então, nós estamos diante de um líquen plano. Ok? Até agora, pessoal, todo mundo conseguiu acompanhar os 3 passos de avaliação clínica? Vamos voltar agora nos sinais e sintomas sistêmicos. No final, eu vou colocar uma tabela para vocês, e vocês vão acompanhar a tabela comigo para fazer essa leitura. É uma tabela resumindo toda essa aula. Tá? Então, sinais e sintomas. Durante a anamnese, as informações devem ser anotadas, né, e podem sugerir do que se trata a doença que está refletindo em cavidade bucal. Então, se o paciente refere-se a dor de garganta, febre, coceira na pele, particularmente nas costas, dor de cabeça, mal-estar, dor muscular e placas esbranquiçadas, nós devemos então pensar em possibilidade de sífilis secundária. Então, lesões de origem virótica aí, né, o treponema, tá? Então, olha como é importante que nós façamos o questionamento na anamnese dos pacientes para que a gente possa entender. Ah, a Letícia respondeu. Tá bom. Alguém levantou a mão? Não? Podemos continuar?
Então, a partir do momento que você avalia as condições sistêmicas do paciente, elas liguem, né, ao desenvolvimento de alterações sistêmicas, a primeira possibilidade, uma das possibilidades que nós podemos ter é o desenvolvimento da sífilis secundária. Lembrando que muitas vezes o paciente ele omite a informação de já ter tido a sífilis primária, né? Ele tratou, melhorou e ficou lá alojado, lá, aguardando uma queda do sistema imune para ele poder se manifestar novamente. Então, pessoal, a anamnese e a confiabilidade que você tem que ter com o paciente é importante para que você consiga abstrair essas informações que sim vão ajudar no seu diagnóstico. Então, olha aí, ó, as lesões de cancro, né? Endurecidas, esbranquiçadas em cavidade bucal, bem características de lesões sifilíticas, tá? Lesão branca. Então, aí, nesse caso, o paciente vai relatar o desenvolvimento, a infecção primária. Pergunto para vocês, pessoal, essa lesão, há necessidade de execução de biópsia para fechamento diagnóstico? Sim ou não? Acho que sim. Não sei. Professor, não dá para confundir, sei lá, com câncer, não? Olha, vamos lá. Lesões carcinogênicas. Tem Porque ela é bordas, endurecida, você falou. Acabou. ela é endurecida, mas ela tem bordas elevadas, áreas ulceradas, Ah, limites, sim. limites bem definidos, ou mal, na verdade, mal definidos, bordas e limites mal definidos, nesse caso não, né? Não. Olha só, se clinicamente o paciente não te falar que ele já teve sífilis, vale a pena fazer a biópsia. Ou investigar inicialmente com o exame de sangue, tá? Se o paciente, para descartar, se o paciente relatar que ele teve sífilis, então não há necessidade para avaliação sanguínea. O diagnóstico é fechado ali mesmo, só acompanhamento clínico de regressão da lesão. Tá? Então, a informação do paciente é extremamente importante. É por isso que eu sempre dou a aula para vocês falando dessa inter-relação paciente-profissional, que essa confiança te dá as informações necessárias para montar uma hipótese diagnóstica, um diagnóstico final. Tá bom? Bom, se todas as opções que nós descrevemos até agora, raspou, não saiu, não falou de alteração sistêmica, ou tem, origem genética, não tem trauma associado na área, se todas essas opções foram descartadas na avaliação clínica, ou seja, não é autoimune, não é de origem fúngica, não é traumático, não é nada disso, então nós estamos diante de qual tipo de lesão, pessoal? Branca. Se você descartou tudo, tudo que eu falei até agora para vocês, infecciosa, trauma, não sai a raspagem, né, fúngica, se não é nada disso, então nós estamos diante de qual tipo de lesão? Vamos lá. Quem chuta aí? Alguém arrisca? Não tem problema errar, tá? A gente está aqui para aprender. Um carcinoma, professor? Ok, um carcinoma. Quem falou? Carlos? Beleza, Carlos. Ok. Já temos uma proposta aqui de carcinoma. Mais alguém? Olha só, vamos pensar aqui. Vamos descrever uma lesão. Lesão em borda lateral de língua, em placa. Bordas e limites bem definidos, superfície rugosa, coloração esbranquiçada. Então, nós estamos com uma lesão de placa branca, borda lateral de língua, com limites bem definidos. Primeira coisa que eu vou fazer, tem trauma associado? Investigar se é normal. Não, não é normal. Ok. O paciente está mordendo, tem algum trauma na região? Não, não tem. Tempo de evolução, o paciente não sabe, desconhece. Vamos raspar.
raspei a borda lateral de língua, não saiu a placa, ela continua lá. Ok. Então, não é de origem fúngica. Ela é bilateral? Não. Ela é única, só na borda lateral de língua. Ok. Sífilis. O paciente relata não ter sífilis. E o exame de sangue normal também. Não detectou sífilis nesse caso. Ceratose friccional, não tem trauma, não tem infecção de origem fúngica, nenhuma alteração sistêmica. Ok, descartou tudo isso. O aspecto clínico dessa lesão é um aspecto maligno, que eu descrevi para vocês? De uma lesão maligna? Não. Não. Beleza. Não é uma lesão maligna. Se não é ceratose friccional, se não é mordiscamento crônico, se não é candidíase pseudomembranosa ou candidíase hiperplásica, se não é líquen plano, se não é leucoplasia pilosa, vamos lá, se não é nada disso, foi descartado qualquer uma dessas hipóteses aí, não é nevo branco esponjoso, não é nada disso, não é quelite actínica. Então nós estamos diante de qual tipo de lesão? Leucoplasia? Quem falou? Fernando. Parabéns, Fernando. Se tu estivesse na sala, ia ganhar um chocolate. Estamos, então, diante de uma lesão leucoplásica. Tá bom, pessoal? Então, nós estamos diante aí de uma lesão de leucoplasia. Então, como que nós chegamos ao ponto da leucoplasia? A leucoplasia, pessoal, é a última fronteira na avaliação de lesões brancas. Depois que você descarta todas as lesões brancas possíveis, nós classificamos essa lesão como uma lesão leucoplásica, beleza? Então, quando se manifesta como uma lesão múltipla, essa lesão costuma ter um comportamento mais agressivo, tá? Então, quando o paciente tem uma leucoplasia, é sinal de que existe uma alteração de displasia epitelial, tá? Outros sinais que indicam maior agressividade são a localização, que geralmente é borda lateral de língua, ou assoalho de boca, o tamanho maior que 2 centímetros de diâmetro e o seu aspecto clínico, quando não está homogêneo, tá? Ou seja, suas bordas e seus limites não estão bem definidos. Então, não está totalmente errado quem falou que era um carcinoma. Por quê? Porque essa lesão leucoplásica ela é precursora de uma lesão maligna. Então, ela começa como uma lesão benigna, caso não se trate, ela pode sim desenvolver uma lesão maligna, tá bom? Quem foi que falou do carcinoma aí? Eu não lembro agora. Quem falou que era câncer? Agora eu não lembro mais quem foi. Larissa, professora Larissa Costa. A Larissa, né? Tá bom, Larissa. Beleza. Não, tinha sido o Carlos antes primeiro. Foi o Eu Carlos, falei né? antes. Isso, beleza. Então, olha aqui, ó, um esqueminha básico para que vocês entendam o desenvolvimento das lesões leucoplásicas. Então, aqui nós temos queratinócitos normais, tá? Nessa região na camada espinhosa, e a camada basal inicia a formação do que nós chamamos de queratinócitos atípicos, que é sinal clínico de uma displasia leve. Com o avanço da alteração da atipia dos queratinócitos e invadindo a camada espinhosa, nós estamos diante de uma displasia moderada. E quando ele avança sobre todas as camadas, nós temos uma displasia, né, severa ou intensa. A partir daqui, pessoal, quando todo o epitélio já está tomado por queratinócitos atípicos, ainda estamos diante de uma lesão benigna. Depois desse passo de severidade, essas células são lançadas em direção ao tecido conjuntivo e começa, então, a desenvolver o que nós chamamos de carcinoma espinocelular, uma lesão maligna. Até aqui ela é benigna, a partir daqui inicia-se a malignização dessa lesão. Então, é essencial que a partir do momento que você determina que essas lesões não são nenhuma daquelas que nós já conversamos, nós temos, sim, que realizar uma biópsia para o fechamento diagnóstico. Ah, professor, mas as outras lesões não precisam?
Veja bem, a ceratose friccional ou a estomatite nicotínica, né? Se você tirar o agente agressor nessa área, a lesão regride. Na candidíase, teoricamente, utilizando nistatina ou antifúngico na região, ela regride, tá? Então, as outras lesões genética é só acompanhamento, tá? Então, se você tirar o trauma, tirar o fator infeccioso da região, essas lesões vão voltar a um aspecto de normalidade. Agora, se nós estamos diante de uma lesão leucoplásica, não adianta tirar fatores causais, que essa lesão vai permanecer na região. Então, nós temos que executar a biópsia para o fechamento diagnóstico. Sempre que houver dúvida no diagnóstico de lesões brancas, nós temos que realizar obrigatoriamente a biópsia, tá bom? Todos entenderam, pessoal? Sim? Não? Ainda tem dúvida? Ou não? De boa, professor. Por enquanto, está tranquilo, né? Então, vamos lá. Então, vamos rever aqui os nossos passos, pessoal. Aqui está pequenininho, mas depois eu vou mandar para vocês, vocês conseguem ampliar. Manchas ou placa brancas. Então, esse quadrinho aqui, ó, vocês podem recortar, deixar dentro lá da maletinha de vocês, que o dia que vocês toparem com uma lesão branca, é só seguir esse quadro aqui. Então, o passo 1 aqui, ó, descartar a hipótese de leucoedema ou linha branca, variação de normalidade. Não é nenhum dos dois, então vamos lá. Passo 2. Passar a gaze ou a espátula de maneira sobre a lesão. Se ela desprender, se sim, nós estamos diante de uma queimadura ou uma candidíase pseudomembranosa, tá? Se não sair a raspagem, nós vamos então para o passo 3, que é definir se a lesão é única ou múltipla. Se for única, considerar se a lesão é pequena ou focal ou se ela é difusa. Então vamos lá, no passo 3. Lesão única focal. Existe algum possível fator irritativo nessa lesão única? Sim. Bom, se tiver um fator traumático na área, nós estamos diante de um mordiscamento crônico da mucosa, ou mordiscátio, ou uma ceratose friccional. Agora, se essa lesão não apresenta um fator irritativo local, nós estamos diante de uma leucoplasia. Ok? Bom, se a lesão ela é única, porém difusa, espalhada, nós temos que investigar, então, o seu fator. Pode ser uma queilite actínica, uma estomatite nicotínica, e, se não for queilite actínica ou estomatite nicotínica, nós estamos diante de uma leucoplasia, tá? E o último passo é se a lesão é múltipla, tá? Se ela for uma lesão múltipla, nós podemos estar diante de um névoa branco esponjoso, de um mordiscamento crônico, ceratose friccional, líquen plano, candidíase hiperplásica crônica, sífilis secundária, leucoplasia pilosa. Descartando qualquer uma dessas lesões, nós estamos diante de uma leucoplasia. Então, o que fica aqui para que a gente entenda, tá? Que a leucoplasia é a última barreira avaliativa no aspecto clínico das lesões brancas. Quando você descarta as outras possibilidades, a leucoplasia se mantém no final de tudo isso, tá bom? Eu falei que vocês iam fazer a lâmina de carcinoma espinocelular, mas essa lâmina está em outra aula que eu vou dar para vocês. Então, hoje vocês façam do líquen plano e da queilite actínica, tá bom? As duas lâminas. Beleza? Pessoal, alguma dúvida na aula de hoje? Sim, não. Não, professor. Não, professor, tranquilo. Professor, qual era a lâmina mesmo? Vou anotar aqui, elite actínica Queilite e... actínica e líquen plano. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Quem chegou depois que eu não vi? A Larissa de Paula eu já dei presença, tá? Eu cheguei depois, professor. Quem chegou? Érica, né?
Isso, Tá, Érica, aguarda só um Verdade. pouquinho, que eu vou... Larissa, a Larissa Costa me avisou que você ia atrasar um pouquinho. Deixa eu então colocar a presença para você, tá, Érica? Tá bom. Andressa também, professor. Andressa também? Então, vamos lá, Andressa. E a Érica. Ok, então faltaram hoje Moisés, Jéssica e Davi Antônio, certo? Então vamos salvar. Ok, pessoal, prontinho. Terminamos então a aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado e que tenha ficado claro, tá? Para vocês. É uma aulinha realmente que exige um pouquinho mais de atenção, mas eu acho que foi tranquilo, né?